Vento nenhum pode desviar o meu barco, nem tampouco mudar as ondas do destino. Para cada ser humano existe uma perfeita autoexpressão. Existe um lugar que ele tem que preencher, o qual ninguém mais pode preencher, algo que ele tem que fazer, que ninguém mais pode fazer. Isso é o seu destino. A plena realização disso fica suspensa, como ideia perfeita na mente divina, à espera do reconhecimento do homem, já que a faculdade da imaginação é faculdade criativa. Faz-se necessário que o homem visualize essa ideia, antes que ela possa manifestar-se. Portanto, o pedido mais elevado do homem será o do desígnio divino para sua vida. Ele pode não ter a menor ideia de qual ele seja, pois pode ser que exista dentro de si um talento maravilhoso e que esteja escondido, à espera de ser encontrado. Então, o seu pedido deveria ser: Infinito Espírito, abre o caminho e fazei com que o desígnio divino para minha vida seja manifesto. Libertai o gênio que ora possa estar dentro de mim. Concedei que eu veja claramente o seu plano perfeito. O plano perfeito inclui a saúde, a riqueza, o amor e a perfeita autoexpressão. Esta é a quadra da vida, a qual traz perfeita felicidade. Quando alguém faz seu pedido, pode dar-se conta de que grandes mudanças estão a ocorrer em sua vida, pois quase todo ser humano tem se distanciado muito do desígnio divino. Conheço o caso de uma mulher que testemunhou praticamente a passagem de um ciclone em sua vida em negócios, mas logo vieram os reajustes rapidamente, e novas e maravilhosas circunstâncias tomaram o lugar das anteriores. Perfeita autoexpressão nunca significará trabalho, mas assumirá tão envolvente interesse para si que vai parecer simples e prático como uma brincadeira. O leitor já sabe, também, que o homem vem ao mundo financiado por Deus e que a provisão necessária à sua perfeita autoexpressão vai estar disponível e à mão. Muito gênio já lutou anos a fio com o problema da provisão, quando a sua palavra dita e sua fé poderiam ter solucionado rapidamente a questão dos fundos necessários. Um exemplo. Após a aula, certo dia, um homem procurou-me e me entregou 1 cêntimo. Ele me disse: eu só posso 7 cêntimos nessa vida, e vou lhe dar um deles, pois eu tenho fé no poder de sua palavra dita. Eu quero que faça o pedido para que eu atinja minha perfeita autoexpressão e prosperidade. Eu pronunciei a palavra e não voltei a ver aquele homem, senão apenas 1 ano mais tarde. Ele chegou para mim um dia, feliz e bem-sucedido, com um maço de notas amarelas em seu bolso. E me disse: imediatamente depois que a senhora fez o pedido, me ofereceram um posto de trabalho em uma cidade distante. Estou aqui agora a demonstrar minha saúde, felicidade e plenitude. A perfeição na autoexpressão de uma mulher pode torná-la uma perfeita esposa, uma perfeita mãe, uma perfeita dona de casa, e não necessariamente ter uma carreira profissional. Peça por sinais definitivos e eis que os caminhos se apresentarão fáceis e bem-sucedidos. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando o homem pede ao desígnio divino que se manifeste em sua mente consciente, ele recebe lumes de inspiração e começa a ver como se estivesse a conseguir grandes realizações. Esta é a imagem ou ideia a qual ele deve ater-se sem hesitação. A coisa que o homem procura está a procurá-lo. O telefone estava à procura de Graham Bell. Os pais nunca devem impor carreiras e profissões a seus filhos. Mediante o conhecimento da verdade espiritual, o plano divino poderia se manifestar prematuramente ainda na infância,
ou em tempos pré-natais. Um pedido a ser feito, por exemplo, em época pré-natal, deveria ser: deixai que o Deus presente nesta criança tenha perfeita autoexpressão. Fazei que o desígnio divino de sua mente, corpo e realizações sejam manifestos em toda a sua vida, por toda a eternidade. Seja feita a vontade de Deus, não a do homem. O padrão divino e não o do homem. É um mandamento que encontramos através das Escrituras, e a Bíblia é o livro que trata da ciência da mente. É o livro que diz para o homem como libertar a sua alma ou mente subconsciente dos grilhões da prisão. As batalhas ali descritas são imagens do homem travando uma guerra contra os pensamentos mortais. Os inimigos do homem devem ser os de sua própria morada. Todo homem é Josafá, e todo homem é Davi, que matou Golias, pensamento mortal, com uma pequena pedra branca, a fé. Então, o homem deve estar atento para que ele não seja o mau e preguiçoso escravo, que enterrou o próprio talento. Há um castigo terrível a ser pago por não se utilizar a própria capacidade. Com frequência, o medo se interpõe entre o homem e a sua perfeita autoexpressão. O medo do palco já acabou com a carreira de muito gênio. Isso pode ser vencido pela palavra dita, ou tratamento, oração. O indivíduo perde, então, toda a autoconsciência e sente-se simplesmente como se fosse o canal da infinita inteligência pela qual esta vai expressar-se. Ele está sob direta inspiração, sem medo e confiante, pois ele sente que é o Pai em seu interior que faz o trabalho. Um rapaz vinha sempre à minha aula com sua mãe. Ele pedia-me para dizer a palavra, fazer o pedido, para que ele fosse bem em seu futuro exame na escola. Eu então pedi que ele fizesse a afirmação seguinte: eu sou alguém com infinita inteligência. Sei tudo o que deveria saber sobre esta matéria. Ele possuía excelente conhecimento de história, mas não tinha tanta certeza quanto a seus conhecimentos de aritmética. Eu o encontrei depois, e ele disse: eu fiz o pedido para aritmética e passei com ótimas notas e honras, mas pensei que poderia estar confiante com relação à história, onde eu obtive uma nota muito baixa. Lição: o homem sempre esbarra num retrocesso quando ele está certo demais sobre si mesmo, o que significa que ele está confiante em sua personalidade e não no Pai em seu interior. Já uma de minhas alunas deu-me um exemplo disso. Ela fez uma longa viagem ao exterior em certo verão e visitou muitos países cujas línguas ela ignorava. A todo minuto ela buscava orientação e proteção, e todas as suas atividades correram de maneira tranquila, milagrosamente. Sua bagagem, por exemplo, nunca se atrasou nem perdeu. Suas acomodações estavam sempre prontas e a seu dispor nos melhores hotéis, e ela recebeu perfeito serviço por onde passou. Ela então regressou a Nova York. Por dominar a língua, ela sentiu talvez que Deus já não era mais necessário. Daí começou a tratar de seus afazeres de uma maneira ordinária. Saiu tudo errado. Sua bagagem atrasou, em meio a muita desarmonia e confusão. A pessoa deve criar o hábito de praticar a presença de Deus a cada minuto. Em todas as tuas veredas, reconhecei-o. Nada é tão pequeno ou tão grande. Portanto, um pequeno incidente pode significar o divisor de águas na vida da pessoa. Roberto Fulton, ao observar um pouco de água a ferver numa chaleira, visualizou ali um barco a vapor. Eu já testemunhei um aluno
muitas vezes afastar-se de sua realização por pura resistência e por tentar apontar o caminho ele mesmo. Ele dirige a sua fé apenas para um canal e dita a si próprio exatamente o caminho pelo qual deseja que a manifestação se realize, o que faz com que as coisas fiquem em um impasse. Faça-se a minha vontade, e não a vossa vontade. Este é o mandamento da infinita inteligência, como acontece com todo tipo de energia, seja ela do vapor ou da eletricidade. Deve ela provir de um motor não resistente, ou de outro instrumento, e o homem é que é esse instrumento ou motor. Quantas e quantas vezes o homem se vê diante de uma ordem para ficar quieto. Ó Judá, não temais, mas amanhã ide contra eles, pois o Senhor estará convosco. Vós não tereis que travar essa batalha. Preparai-vos, permanecei onde estáis, e vereis a salvação do Senhor convosco. Vemos isso nos incidentes dos $2.000 que chegam para a mulher através do senhorio, quando ela se torna não resistente e tranquila, e também na mulher que conseguiu o amor de um homem, depois que todo o sofrimento havia cessado. A meta do aluno é o equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá ao poder de Deus a chance de perpassar o homem, a fim de querer e realizar a seu bel prazer. Equilibrado, ele pensa claramente e toma decisões corretas rapidamente. Ele nunca perde uma jogada. A ira turva a visão, envenena o sangue e é a raiz de muitos males, além de causar decisões erradas que levam ao fracasso. Ela tem sido chamada de o pior dos pecados, já que sua reação é tão maléfica. O aluno apresenta que, na metafísica, o pecado tem um significado muito mais amplo que nos antigos ensinamentos. O que quer que não venha da fé constitui pecado. Ele descobre que o medo e a preocupação são pecados mortais. Elas são o reverso da fé e, através de imagens mentais distorcidas, faz que aconteça a coisa que ele teme. O seu trabalho é o de expulsar esses inimigos da mente inconsciente. Quando o homem não tiver mais medo, estará acabado. Maeterlinck diz: o homem é Deus com medo. Assim, conforme lemos nos capítulos anteriores, o homem somente pode aniquilar o temor ao aproximar-se e enfrentar a coisa temida. Quando Josafá e o seu exército se preparavam para enfrentar o inimigo, cantando: Louvai ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Eles perceberam que os seus inimigos haviam se destruído uns aos outros e já não havia mais a quem combater. Por exemplo, uma mulher pediu a uma amiga que entregasse uma mensagem a outra amiga. A amiga ficou com medo de entregar a mensagem, já que sua mente racional lhe disse: não se misture com esse assunto, não entregue essa mensagem. Ela estava perturbada em espírito, pois havia prometido que entregaria a mensagem. Afinal, ela se determinou que enfrentasse o leão e clamou pela lei da divina proteção. Ela encontrou a pessoa a quem deveria entregar a mensagem. Quando abria a boca para falar sobre a mensagem, a outra amiga disse: Fulana de tal deixou a cidade. Isso fez que não fosse mais necessário entregar a mensagem. Como ela estava a querer fazê-lo, não foi mais obrigada a fazê-lo. Como ela não temeu, o problema se esvaneceu por si mesmo. O aluno sempre atrasa uma apresentação pela crença de que esta não será completa. Ele deve então fazer a seguinte afirmação: na mente divina,
tudo é completo. Portanto, minha apresentação será completa. Meu trabalho perfeito, minha casa perfeita, minha saúde perfeita. O que quer que se peça serão ideias perfeitas, registradas na mente divina, e devem manifestar-se sobre a graça e de modo perfeito. Ele dá graças por já haver recebido no plano invisível e se prepara ativamente para receber no plano visível. Uma de minhas alunas precisava conseguir algum dinheiro. Procurou-me e perguntou por que é que não conseguia obtê-lo. Eu respondi: talvez você tenha desenvolvido o hábito de deixar as coisas inacabadas, e o subconsciente se habituou a não completar. Tanto faz como tanto fez. Ela disse: a senhora tem razão. Eu sempre começo as coisas, mas nunca as termino. Irei para casa e terminarei algo que comecei há semanas. E sei que isso será uma demonstração simbólica do que preciso fazer. Então, ela continuou com as suas costuras de forma assídua e completou a peça que havia começado. Pouco depois, o dinheiro chegou de uma forma muito curiosa. O marido dela recebeu 2 salários aquele mês. Ele contou às pessoas sobre esse engano e eles o instruíram que guardasse o dinheiro. Quando a pessoa pede, com fé, ela acaba por receber, pois Deus cria os seus próprios canais. Algumas vezes já me perguntaram: suponha que alguém tenha vários talentos. Como ela pode saber qual deles escolher ou seguir? Seu pedido deve ser apresentado de modo definitivo. Diga: Infinito Espírito, concedei-me um sinal definitivo. Revelai-me a minha perfeita autoexpressão. Mostrai-me qual talento eu devo utilizar agora. Conheço pessoas que, de repente, mudam de emprego ou começam outra tarefa, e que rapidamente já estão perfeitamente equipadas para dominar aquele assunto com pouco ou nenhum treinamento. Portanto, deve-se fazer a seguinte afirmação: eu estou completamente preparado para o plano que Deus tem para a minha vida, e não tenha medo de agarrar as novas oportunidades. Algumas pessoas ficam muito alegres enquanto doadoras, mas são mais receptoras. Elas rejeitam presentes simplesmente por orgulho ou alguma razão negativa, dessa forma bloqueando os seus canais. E, invariavelmente, elas se veem em situações em que pouco ou nada possuem. Um exemplo disso é o de uma senhora que havia doado uma alta soma de dinheiro, e pouco tempo ofereceram a ela um presente que valia milhares de dólares. Ela recusou-se a recebê-lo, arguindo que não precisava dele. Pouco depois disso, as suas finanças tiveram uma decaída, e ela se encontrou em apuros com uma dívida do tamanho daquele presente. Lição: o homem deve receber de bom grado o pão que a ele retorna sobre a água. De graça doareis, e de graça recebereis. Existe sempre um perfeito equilíbrio entre o dar e o receber. Embora o homem deva dar sem pensar no retorno, ele estará a violar a lei se não aceitar o que a ele retornar, pois todas as dádivas vêm de Deus, sendo o homem meramente o canal. Uma imagem ou pensamento de falta nunca deve assaltar aquela pessoa que faz uma doação. Ou seja, quando o homem me doou aquele centavo, eu não lhe disse: pobre homem, ele não podia me dar esse dinheiro. Ao contrário, eu o visualizei rico e próspero, com recursos a chegar-lhe em abundância. Foi este pensamento que lhe fez chegar essa abundância. Se alguém foi um mau recebedor, ele deve tornar-se um bom recebedor. Ao aceitar um simples selo postal, se este lhe for dado, e abrir os seus canais para sua recepção. O Senhor ama aquele que recebe com alegria, tanto quanto ao que doa com alegria. Sempre me perguntam por que é que alguém nasce rico e saudável.
e uma outra pessoa nasce pobre e doente. Eu digo que onde quer que haja um efeito, sempre haverá uma causa. Tais coisas não existem por mero acaso. Essa questão é parcialmente respondida através da lei da reencarnação. O homem passa por vários nascimentos e mortes, até que conheça a verdade que o libertará enfim. Ele é trazido de volta ao plano terreno por um desejo insatisfeito, a fim de pagar as suas dívidas kármicas ou para cumprir seu destino. Pode-se afirmar que o homem nascido rico e saudável manteve em sua mente subconsciente de vidas passadas imagens de saúde e riqueza, e o pobre doente mantinha imagens de doença e pobreza. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. Contudo, o nascimento e a morte são leis fabricadas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte, o que significa a queda adâmica na consciência através da crença em dois poderes. O homem de verdade, homem espiritual, não possui nascimento nem morte. Ele nunca nasceu nem morreu. Assim como ele o foi no início, ele o é agora e o será para sempre. Assim é que, através da verdade, o homem é libertado da lei do karma, do pecado e da morte, e manifesta-se como homem feito à sua imagem e semelhança. A liberdade do homem vem através do cumprimento de seu destino, fazendo-se manifestar o desígnio divino de sua vida. O seu Deus dirá então para si: bem feito, bom e fiel servo. Tu tens sido fiel sobre algumas coisas, pois eu te farei reinar sobre várias outras, inclusive a morte. Entra na glória de teu Senhor, que é a vida eterna.